Você já parou para pensar que muitas vezes não escolhe a vida que deseja e acaba vivendo as sobras do que o outro escolhe? Eu vou te contar que isso não acontece porque você não sabe o que quer, mas é porque muitas vezes ao longo da vida você foi desaprendendo a fazer escolhas. Isso é muito comum nas mulheres que têm dificuldade em se priorizar e se posicionar nas relações. Eu sei porque eu já passei por essa rua esburacada e aprendi muito pela dor. Meu nome é Luana Levi e meu objetivo aqui nesse canal é ajudar o maior número possível de mulheres a se priorizar, a se posicionar e a viverem as escolhas da vida abundante que elas merecem. Então, bora para o conteúdo, porque eu vou te contar por que isso acontece, como mudar a direção e começar a priorizar a pessoa mais importante da tua vida, que é você, abençoada. Eu vou trazer aqui 4 bloqueios, que são os 4 bloqueios do desejo. O primeiro bloqueio do desejo é a educação sexual contrária. O que é isso? É quando meninos e meninas, homens e mulheres, são criados de formas distintas, diferentes, onde homem pode tudo, mulher pode nada. Homem é hiperestimulado a buscar o mais e mulher é castrada e condicionada a buscar o menos. Eu lembro perfeitamente que meu irmão podia sair à noite porque era homem e eu não podia nada porque era menina. Então, a educação sexual contrária, ela castra e condiciona os nossos desejos para não fazer escolhas, porque a gente ouviu, né? Aquele ditado infame que diz assim: segura as suas cabras que meu bode está solto. Isso é um estímulo para o homem buscar cada vez mais e a mulher buscar cada vez menos. Isso é uma educação sexual contrária. E a gente viveu essa educação em casa, na escola, na religião, em várias esferas, né? Aqui a gente está no Brasil e a gente vive em um país que é patriarcal, tem uma estrutura machista por trás. Então o homem é hiperestimulado e a mulher não. O segundo bloqueio é o bloqueio da repressão sexual, que tem um viés, um prolongamento do primeiro bloqueio. A gente viveu muito as esferas da castração da nossa sexualidade. Sentir prazer é pecado, de você vai morrer no inferno, ninguém vai te querer. As mulheres eram divididas, inclusive, em caixinhas. Mulher para casar e mulher para trepar, né? Eram divididas em caixinhas. Por quê? As mulheres que queriam mais da vida eram mal vistas. Sim? Então, esse é o segundo bloqueio. O terceiro bloqueio é o bloqueio da pornografia. E eu quero que você expanda seu olhar para esta palavra. Pornografia é tudo que sai do real para o irreal. É uma fantasia irreal e que desumaniza a pessoa. Toda pornografia é um movimento comparativo de desumanização com base numa ilusão, numa coisa irreal. Os homens são super estimulados a viver o mundo da pornografia. Eu sei que tem mulheres também, mas as mulheres são menos. E as mulheres, nesse movimento, acabam se comparando com uma coisa que não é real, é com uma irrealidade mesmo, sabe? Então, isso desumaniza, e isso bloqueia o desejo, bloqueia a escolha, entende? O quarto bloqueio do desejo são os abusos. Todos os abusos da esfera psicológica, moral, patrimonial, física e sexual. Tudo que é abusivo, tudo que é excesso é abusivo. O abuso, ele acaba rompendo uma confiança interna em nós, porque a gente aprende a sobreviver nos ambientes abusivos. Eu, Luana, vivi em vários. E diante dos abusos, a gente acaba se sentindo impotente, incapaz de fazer escolhas, entende? A gente acaba escolhendo se esconder para não vivenciar, experimentar outros abusos. Um exemplo disso, né, dentro do bloqueio do abuso, é a esfera do abuso patrimonial, por exemplo, que eu vivi dentro da casa dos meus pais. Eu tinha 15 anos quando eu tive minha primeira filha. E meu pai falou para mim: ela é sua filha, sua responsabilidade. Você é menor de idade, é minha filha, minha responsabilidade. Quando eu fui trabalhar e fazer bolo, vender para fora, e depois eu fui trabalhar na CLT, meu pai queria que eu entregasse o salário na mão dele. É abuso patrimonial. Eu falei, não, se eu sou responsável pela criança que eu coloquei no mundo, eu também sou responsável pelo dinheiro que eu faço. E aí, eis que ele olhou lá para os outros bloqueios e falou para mim:
Ninguém vai querer uma mulher como você. Ó, educação sexual contrária. O que as mulheres de antes faziam? Fazia o dinheiro e entregava na mão do homem, quando fazia, né? Então, aqui tem um movimento abusivo, tá? E é um bloqueio. A gente acaba em relações tóxicas, em relações abusivas, repetindo padrões. A gente acaba não se priorizando. E aí a gente vive o pior dos abusos, amada, que é o autoabuso, a violação de si mesma, silenciando as nossas escolhas, os nossos desejos. Vou recomendar uma playlist que eu fiz, que já tem um tempo que eu fiz essa playlist, mas ela é de utilidade pública, assim. Eu decidi tornar ela pública, que é As Raízes dos Abusos. Eu vou deixar ela aqui embaixo na descrição do vídeo, se você quiser se aprofundar, a playlist está aqui embaixo. Então, esses 4 bloqueios, embora sejam de forma diferente, eles acabam sequestrando o nosso poder de escolha, a nossa vontade de fazer escolhas. Mas como que a gente acaba com esse movimento? Como que eu, Luana, depois de viver várias esferas abusivas, inclusive uma relação amorosa abusiva em 10 anos, como que eu comecei a praticar, a fortalecer a minha capacidade de fazer escolhas? Vou contar que eu fiz isso usando, ó, um guarda-chuva. Deixa eu pegar o outro guarda-chuva aqui, ó, mostrar aqui para vocês o meu guarda-chuva. Eu comecei a praticar o meu poder de escolha e a me priorizar, me posicionar nas relações usando o guarda-chuva. O guarda-chuva, ele é um objeto de proteção, você concorda comigo? Um guarda-chuva funciona sem o cabo? Provavelmente não. Dentro do guarda-chuva das funções, a gente desempenha 5 papéis básicos. Vamos imaginar que as relações, elas estão no raio. Ó, vou mostrar nesse aqui que é mais didático do que o outro, né? Os raios são as relações que a gente tem a partir dos papéis que a gente desempenha no guarda-chuva. Eu gostaria que você pegasse papel e caneta aí para você fazer um diagnóstico, tá? Acho que eu vou até compartilhar uma tela aqui com vocês, para vocês me acompanharem aqui nesse diagnóstico. Que é o seguinte, peraí, vou compartilhar aqui. Beleza. Ó, então vamos fazer um diagnóstico. Imagine que você desempenha 5 papéis principais na sua vida e que você desprende 100% da sua energia distribuídos nesses 5 papéis. Então, o exercício vai ser você colocar quanto de energia você desprende para cada papel desse, tá? Vamos pensar aqui em você como esposa. Você como esposa do seu bem, do seu cônjuge. Quanto de energia você desprende para esta relação? Para quem não é casada, quanto que você desprende de energia para a esfera relacional? Para fora da família de origem, círculos de amizade, de afetividade, de confiança. Quanto que você desprende de energia na sua esfera relacional? Anota aí. Quanto que você desprende de energia de vida para a função mãe, para o papel de maternidade ou de pai, se for um homem que estiver me assistindo aqui. E mãe dos seus filhos incapazes, tá? Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente acaba misturando os papéis e acaba assumindo maternidade que não nos pertence. Então, por exemplo, muitas vezes a gente acaba assumindo o papel de mãe da mãe, mãe do pai, mãe do irmão, mãe da sogra, mãe do sogro, mãe da amiga, mãe do marido, mas a gente tem que se colocar a energia da maternidade para os filhos incapazes. Por exemplo, eu sou mãe de 2 adultas, uma de 24 e outra de 31. As duas não moram mais em casa e cada uma já é dona do seu próprio nariz. A função mãe fica reduzida drasticamente. Eu não tenho mais a função mãe. Inclusive, eu tenho essa fala que eu aprendi com o professor. A função mãe, ela tem validade, ela tem prazo de validade. Então, quanto você desprende de energia para o papel, para a função mãe? Anota aí. Terceiro papel, o papel trabalho profissional. Quanto de energia você desprende na execução do seu trabalho, no seu servir. E vamos aqui alinhar que energia é diferente de tempo cronológico. Não é sobre trabalhar 8 horas, 12 horas e gastar 80% da energia, porque nem sempre é assim. É energia, quanto de energia de vida você coloca naquilo que você faz.
tá? Eu, quando trabalhava na CLT, por exemplo, eu entrava às 7h30 e saía às 5h30. Mas a energia que eu desprendia lá era suficiente para fazer o meu trabalho bem feito e me sobrava energia para estudar para o transitar de carreira, que era o meu objetivo, beleza? Quarto papel, quanto que você desprende na energia filha, caso você tenha pai e mãe vivos. No meu caso, que eu não tenho mais, quanto que eu desprendo de energia para ser irmã, para ser sobrinha, filha de um sistema de origem, tá? Se você tiver pai e mãe, quanto que você desprende na relação com o papai e com a mamãe. Mas caso você não tenha, quanto que você desprende nesta função filha de um sistema. E, por último e não menos importante, na realidade a mais importante, você. Quanto de energia de vida você desprende na relação com você mesma, de autocuidado, de autoestima, de desenvolvimento. Quanto que você investe de energia na sua própria vida, no seu papel relacional com você, da pessoa mais importante da sua vida. Quanto? Responde aí esse exercício, se precisar, pausa, volta o vídeo, reescuta. Bom, agora que você fez o diagnóstico dos papéis que você desempenha, eu vou contar para você qual é a ordem funcional dos papéis. Existe uma ordem. E sair fora dessa ordem, você bagunça o seu guarda-chuva, se deixa de lado, prioriza a vida do outro, faz escolhas pelo outro e acaba tendo dificuldade em se posicionar nas relações. Então, qual é a ordem funcional dos papéis? Primeiro, você com você mesma. Lembra da haste do guarda-chuva? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Primeiro, você. Amar o próximo como a ti mesmo, diz o ensinamento milenar. Não é nem mais nem menos, é como. Beleza? Então, aqui, amar a Deus sobre todas as coisas é amar você sobre todas as coisas. Porque sem você, nada ao seu entorno existiria. Então, você é a pessoa mais importante da sua vida. Essa é a primeira coisa chave que você precisa para poder começar a se priorizar e voltar a fazer escolhas. Fechou? Segundo papel mais importante, papel relacional ou esposa. Terceiro papel mais importante, a função mãe dos seus filhos. Para quem não tem filho, pode pensar aí na função mãe do seu projeto. Como eu transitei de carreira, eu tinha um projeto, transição de carreira, estudar uma nova carreira, tudo mais. Quarto papel mais importante é o trabalho, é a profissão que você desempenha, que inclusive é daqui que vem o dinheiro para abastecer o eu, a relação, os filhos e reinvestir no trabalho. E o quinto papel é o papel filha, beleza? Essa é a ordem dos papéis, é a ordem funcional para você começar a se priorizar, a se posicionar nas relações. Esse exercício ele pode parecer muito simples, mas ele é extremamente poderoso. Porque foi a partir de usar o guarda-chuva das funções, colocando ordem nos papéis, que eu e muitas mulheres pelas quais eu já passei e já ajudei, que resgataram o seu poder de escolha, que se fortaleceram emocional e financeiramente. Porque sim, a gente pode usar o guarda-chuva das funções, inclusive para distribuir o nosso dinheiro. Então, amada, se você percebe que desaprendeu a fazer escolhas, não se culpe, não se julgue, não se condene a uma vida sem escolhas. Muito pelo contrário, você viu aqui que tem uma causa raiz. Você viu aqui que tem um caminho de solução, começando a priorizar a pessoa mais importante da sua vida, que é você. E para te ajudar ainda mais a se aprofundar nesse processo, eu vou deixar aqui embaixo o link do protocolo Proteção Bolso Coração, onde você aprende a blindar as suas emoções e seu bolso, colocando ordem nos papéis, priorizando a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Agora, me deixa saber aqui nos comentários qual dos bloqueios você mais identificou que te impede de fazer novas escolhas.